Entrando aqui no colaboratório. Então vocês, ó, vamos aqui. Está gravando, né? Tá gravando, beleza. Vai entrar no colaboratório, simples. Só digitar aqui colaboratório. Clicar na primeira opção aqui. E aí ele vai dar a opção de você abrir um colaboratório, ou seja, um fonte que já está salvo no seu computador ou em qualquer outro lugar, ou criar um novo. Nesse caso aqui nós vamos criar um novo, né? Novo notebook. Ó. Pessoal, esse é o legal, que esse ambiente ele já está integrado com o Gemini, tá? Então, esse é o colaboratório. Então, tudo que você... Ele já criou esse script aqui, ó, lá no Drive de vocês. Aonde? Deixa eu mostrar aqui onde seria... Deixa eu entrar aqui no meu Google aqui, ó. Lá para vocês verem. Onde ele vai criar? Olha, eu vou aqui no Drive. Vai ter uma pasta, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Colab Notebooks. É aqui que vai estar os fontes de vocês do colaboratório. Tá vendo? Então é aqui que vai estar todos os fontes de vocês aqui, tá? Beleza? Então automaticamente ele vai jogar para dentro dessa pasta aqui, ó, Colab Notebooks do Drive de vocês. Automaticamente. Beleza? Filé. Aqui, pessoal, se você quer algo mais pesado, se você vai executar algo mais, por exemplo, às vezes quando eu preciso treinar alguns algoritmos de IA, principalmente redes neurais, onde eu preciso de um processamento pesado mesmo, né, um recurso, eu posso aqui, ó, editar configuração notebook, eu posso utilizar as GPUs disponíveis para mim poder utilizar processamento mais pesado, tá? Ou seja, eu posso utilizar o processamento, digamos, das placas de vídeo do servidor aqui do Google. Só que, pessoal, é limitado, né? Você não vai conseguir, por exemplo, rodar aí o dia todo aí, porque como você não paga, né? A versão free tem um limite de uso. Mas para aquilo que nós iremos utilizar, não tem problema. A CPU já é o suficiente, tá? Como eu disse, eu só uso GPU quando eu vou trabalhar com redes neurais, quando eu vou treinar alguns algoritmos, né? E eu preciso aí de processamento. Mas mesmo assim, o recurso é muito limitado. Sei lá, eu consigo usar acho que meia hora só. Depois já acaba, diz que não tem mais disponível, aí é só outro dia para mim usar, né? Aí se você pagar, óbvio, né? Você vai ter recurso maior. Beleza, vou cancelar aqui. Ó, isso aqui já é o suficiente para a gente utilizar, beleza? Então a ideia é que nós consigamos aqui, ó, que eu mude o nome. Então eu vou colocar aqui aula 1, beleza? E aí eu posso conectar aqui, ó. Clicar em conectar, eu vou conectar com o servidor do Google. Aí, tá? Olha aqui, tá conectando. Beleza. Olha aqui, ó. Aula. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Conectou. Aula 1. Vamos ver se ele gerou aqui a aula 1. Deixa eu ver se tem aqui a aula 1. Vou procurar aqui. Aula 1. Aula 1. Aula. Tem um monte de aula 1 aqui, ó. Tá vendo? Aula 1. Essa aula 1 é o script que eu acabei de criar. Então automaticamente ele é salvo. Tá? Beleza? Fechou então. Tá. Então, pessoal, toda vez que eu quiser executar algum código-fonte, é só clicar aqui, ó. Então, por exemplo, lá, eu vou escrever lá, por exemplo, x recebe 2, certo? Eu vou exibir o x. No Python,
eu não preciso dar um comando específico para mim poder exibir o conteúdo de uma variável. Eu simplesmente, estou dizendo que x recebe 2 e estou colocando x. Então, se eu clicar aqui, ele vai o quê? Exibir o conteúdo da variável. Se eu quiser também dar o comandinho também, dá nada não. Print x, certo? E aí, tá vendo? Então, é aqui que eu tenho que clicar para executar. Aqui do ladinho, tá? Beleza. Mas agora eu vou seguir com vocês o material aqui, Como eu disse, esse material está no meu GitHub. Deixa eu passar o link para vocês aqui da turma. Passei já. Deixa eu dar uma pausa aqui na aula, né? Vou pausar aqui. Deixa eu pausar ele aqui, depois eu continuo. Beleza? Então tá gravando novamente. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui, agora aqui, a PS3. Beleza. Então, pessoal, o material lá, ele vai direcionar diretamente lá no meu GitHub. E aí meu GitHub tem todo o material de Python aqui para vocês. Eu vou seguir esses materiais aqui, tá? Ok? Aqui tá uma apostilinha de Python, que basicamente são os slides, né? Cliquei aqui. Pessoal, dá para mim baixar aqui, Vou fazer o download aqui. Eu prefiro trabalhar no computador. Uma apostila de Python. Beleza. Vamos lá, introdução ao Python. Algumas regras do Python. Vamos lá. Python é uma linguagem de programação generalistas, ou seja, ela pode ser utilizada para qualquer propósito. Porém, atualmente, ela é mais utilizada em análise de dados e na parte de inteligência artificial. Certo? Então, para você, hoje em dia, implementar algoritmos, fazer análise de dados, o pessoal usa Python. Tá? Apesar que a análise de dados dá também para fazer em outra linguagem, né? Que é o R, mas o que nós vamos utilizar é o Python. Em Python é possível programar para qualquer SO, ou seja, qualquer sistema operacional, web, mobile, etc. Inclusive, até para fazer jogos, games em Python dá para fazer. Ela tem biblioteca específica para fazer jogos. O Pygame. Certo? Muito bem. O Python pode criar parcial ou total aplicações de YouTube, Google, Instagram, Dropbox, Pinterest, Spotify, Blender, BitTorrent e outras. Então aqui dá para fazer muita coisa mesmo. Tá? Algumas características, certo? Isso aqui, não vou falar. Criado em 1991 por Guido van Rossum. Uma coisa que eu gosto dela. Realmente Python ela é bem mais simples que as outras linguagens. Por exemplo, C. Eu acho C uma linguagem complicada de aprender, não é? Não tem um monte de máscara, scanf, percentual D, scanf, percentual I. Estão lembrados ou não? Você não lembra ainda desses comandos, gente? Você tem que voltar então para o segundo linguagem de programação. Scanf, printf, percentual D, ou seja, tanto para você ler como para você exibir valores, você precisa o quê? Utilizar, nós chamamos de máscaras, né? Ou seja, são detalhes, né? O Python, gente, ele é bem simples mesmo. Você não precisa se preocupar com ponto e vírgula, essas coisas de máscara também, que o C tem. Aquelas nuances que o C tem, o Python não tem. Certo? Ela pode ser utilizada para desenvolver aplicações web, muito utilizada em inteligência artificial. Por exemplo, hoje em dia você não cria algoritmos de IA.
né? Você implementa os algoritmos já criados e aí você treina os algoritmos. Então nós implementamos em Python, certo? É muito simples implementar em Python, certo? Eu trabalho também, posso trabalhar com aplicações de Big Data, aplicações de ciência de dados e também, se eu quero trabalhar com processamento de imagens, eu também utilizo o Python, certo? Mas o que nós vamos trabalhar? Qual o tipo de Python que nós iremos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar o Python mais básico, certo? É o básico mesmo. Embora nós vamos conectar com o banco de dados, fazer algumas coisas de manipulação de dados, vai ser uma coisa bem básica, tá? Beleza? Aqui, pessoal, é uma documentação do Python.org, mas assim, deixa eu entrar aqui no Python.org para vocês aqui. Oi? Não. Isso aqui, pessoal, é a documentação do Python, né? Olha só. Então, Python.org tem tudo sobre o Python. Tem documentação. Se você quiser instalar o Python na sua máquina, você pode instalar também. Mas hoje em dia você pode usar o Colaboratory, né? Para nós, o Colaboratory vai servir, certo? No primeiro momento. Agora, vai ter um momento que nós teremos que realmente instalar o Python na nossa máquina. Mas eu vou ensinar vocês também como fazer isso. Instalar, né, na máquina de vocês aí, né? Aí no IF está instalado todos têm Python, certo? Mas eu vou ensinar vocês também a instalar o Python na caixa de vocês, tá? Bem de boa, certo? Pessoal, vamos lá. Não quero ficar falando alto não, tá? Beleza? Cadê a apostila? Beleza. Tá. Quando eu fiz esse material, ele estava na versão 3.9. Se vocês olharem aqui, a versão do Python, vou colocar aqui, ele está na versão 3.14. Vamos ver qual que é a versão que está aqui. Depois a gente vê no colaboratório aqui. A versão do nosso Python. Versão 3.14. E outra coisa. Como o colaboratório, pessoal, ele está integrado com o Gemini, óbvio, né, gente? Vocês podem aqui, colocar um código fonte, Eu posso clicar aqui em gerar código e ele vai para exibir a versão imprimir. Só que tem o porém, tá, pessoal? Não vai achar que tudo vai funcionar mil maravilhas, tá? Vou processar aqui. Tá vendo? Vem aqui, fechar aqui, Tá vendo? A versão do Python instalada aqui é 3.12. Tá? Então, pessoal, vocês vão poder usar o Gemini integrado? Óbvio que vocês vão poder usar o Gemini integrado aqui com o colaboratório. Só que já vai a dica, né? Se você não souber o que você quer, não vai adiantar nada. Eu vou dar para vocês os scripts lá, tá? E você pedir para ele fazer alguma coisa. E, cara, ele vai fazer, com certeza. Mas pode ser aquilo que ele fez aqui, não tá legal. Tá? Se você não souber o que vai perguntar para ele, sinto muito, ele vai fazer coisa totalmente errada. Beleza. Vamos lá, seguindo aqui então. Pessoal, aqui eu estou explicando as diversas IDEs para implementar Python, porque tem o Python em si e tem a IDE, que basicamente qual que é
o programa, a interface que nós iremos utilizar para programar em Python, certo? Então tem algumas ideias. Tem o PyCharm, certo? Só que essas ideias aqui, pessoal, por exemplo, o PyCharm, você precisa instalar na sua máquina, certo? Beleza? Tem o Anaconda. O Anaconda, cara, ele basicamente ele vai instalar aí tudo que você precisa e o que você não precisa para programar em Python. Porque ó, o Anaconda, ele é focado em análise de dados. Então ele vai instalar o Python e tudo aquilo que você precisa para trabalhar com IA na parte básica. Como nós não vamos trabalhar com IA, o que está instalado na máquina de vocês é a Anaconda. Por que eu instalei a Anaconda? Eu pedi para o pessoal instalar a Anaconda. Porque eu, à noite, no ensino superior, eu dou aula de IA. E aí o pessoal, óbvio, né? Então, como o pessoal utiliza IA no ensino superior, aí eu já peço para instalar o pacote completo, que é o Anaconda. Tá? Mas o que nós iremos utilizar é o colaboratório. Que para mim é o mais simples que tem, não precisa instalar nada, certo? Por que o banco de dados não vai funcionar? Quando nós formos trabalhar com o banco de dados, nós iremos utilizar a versão do Anaconda instalada na máquina de vocês. Para utilizar o Python básico, nós vamos usar o colaboratório. Por quê? Por que não dá para usar o colaboratório? Pessoal, o banco de dados que vocês vão criar é o banco de dados local. Né? Eu construí. Essa lá na máquina de vocês. Então, ao utilizarmos o colaboratório, nós teríamos que instalar o nosso banco de dados no servidor de banco de dados, que está na web. Certo? Vocês não sabem isso, saber, né? No quarto ano já. Tá? Eu imagino a aula do Júnior, você falar do PHP. Já tomar PHP? Acho que vocês vão ver agora. Né? Que é PHP e conexão com o banco de dados. Certo? Então vocês teriam que ter um servidor de banco de dados, ou instalado na máquina de vocês, né? Mas daria para você manipular na web. Certo? O banco de dados que nós temos no Sublime, ele não dá para manipular. Né? Nós não temos um servidor de banco de dados como vocês teriam o PHP mais de mim. Certo? Não dá para fazer. Vamos ver isso com o Júlio. Então, como nós vamos trabalhar localmente, certo? Nós teremos que utilizar daí toda a parte de programação local da máquina de vocês. Mas vocês não precisam instalar nada, tá? Instalar nada, porque está tudo instalado já na máquina de vocês, tá? Beleza? Mas no primeiro momento nós vamos utilizar o colaboratório. Beleza? Beleza. Como eu já disse, já apresentei para vocês o colaboratório, né? Beleza? Ó, pessoal, então, ó, tudo que, ó, eu vou fechar o colaboratório para vocês darem uma olhada aqui, tá? Ó, vou fechar aqui, tá? Fechei o colaboratório. Para mim entrar novamente nele, de boa, só digitar aqui Colab, colaboratório, e ele vai aqui, ó. Bom, vamos supor que vocês queiram continuar aquilo que vocês já fizeram, tá? Ó, eu passei para vocês numa aula, não deu tempo de terminar e vocês vão continuar aqui no IF ou qualquer outro lugar. Ao invés de vocês clicarem em New, vocês podem abrir aqui, ó, um Colab. Olha aqui, ó, Open Colab. Beleza? Ó. E aqui, pessoal, ele vai, olha só, ele já vai deixar listado o que você já trabalhou recentemente. Mas, se ele não tiver aqui, é só você procurar. No caso, ele está aqui, né? Mas caso ele não esteja aparecendo aqui, é só clicar em, é só começar a digitar, ó, que ele dá a opção para você, ele vai filtrando. E aí é só clicar nele. Ele vai, olha que beleza, tá vendo aqui, ó? Tudo que eu fiz, ele já salvou automático, ele salva automaticamente. Mas caso você tenha alguma insegurança e você aí
ficou horas e horas fazendo alguma coisa, está com medo de dar algum problema, aí você pode vir aqui no arquivo e clicar em aqui, ó, em salvar. Beleza? Outra coisa, vamos supor que você fez aqui, certo? Você quer deixar uma cópia disso aqui localmente na máquina, ou quer emprestar para um aluno, um amigo de vocês aí, o programa. Vocês podem fazer o download aqui também, ó. Só que, ó, olha, prestem atenção, pessoal. Tem o que? Olha só, tem essa extensão aqui, IPYNB, que é a versão do notebook, que é a versão que nós vamos utilizar no notebook, e tem a versão PY, que é o Python raiz. Ó, tem duas versões, ó. PY, que é o Python raiz, certo? E tem aqui o IPYNB, que é essa versão que nós temos que baixar, que é a do colaboratório, tá? Beleza? Tá? Ok? Eu vou fechar novamente. Vamos supor que eu queira upar o arquivo, fazer um upload do meu arquivo, certo? Então eu vou entrar no colaboratório, ou aqui no Open Colaboratório, certo? Olha só, eu vou clicar aqui em upload. Aí é só, se você quer fazer o upload do código, é só você clicar aqui em procurar. Ó, eu não vou subir, senão eu vou ter uma cópia, certo? Clicar aqui em abrir, ou simplesmente, né, também, né, você clicar e arrastar e jogar lá dentro. Vocês estão carecas de saber isso aí, tá? Beleza? Então isso aqui. Então eu vou abrir um colaboratório recente. Beleza? E eu vou parar a gravação, que vou continuar, vai ficar muito grande.